E agora, meu aluno, olha aí que legal, hein? Olha só, nós estamos aqui agora de volta para revisarmos o conteúdo dessa aula 33, onde falamos de compostos ácidos, parte 1. Tá legal? Vamos lá, então, revisar um pouquinho. Olha a tela, o que é que diz? Revisão de conteúdo sobre o ácido, né? O termo ácido, ele foi usado pela primeira vez no século XVII. E antigamente acreditava-se que as moléculas dos ácidos apresentavam cantos afiados ou projeções, como espinhos, que irritavam a língua e a pele. Há tempos, os ácidos são conhecidos como uma classe de compostos que, em solução aquosa, exibem as seguintes propriedades, quer dizer, apresenta as seguintes características quando observado em contato, ok, ou visualmente. Como sendo, os ácidos, ele tem sabor azedo. É o caso do vinagre, né? O vinagre é água com ácido acético, ácido etanóico. Então, por isso que o vinagre, ele é azedo. Tem habilidade de mudar de cor? Tem. Em alguns corantes naturais, como o extrato de repolho roxo, você colocar no meio ácido, então as cores vão surgindo dependendo do valor de pH. Reagem com certos metais. Nós dizemos que os ácidos são substâncias extremamente reativas ou corrosivas. E ainda, quando reage com bases, que são outros compostos inorgânicos, geralmente formam como produto sal e água. Então, nós vimos aqui, no geral, algumas características que foram observadas antigamente e que atualmente continuam com essas mesmas propriedades, tá joia? Sobre indicadores de pH, são substâncias que mudam de cor na presença de quando tem um meio ácido ou quando tem um meio básico, ok? Então, é a substância que apresenta uma determinada coloração no meio ácido ou básico. Exemplificando aqui, nós temos dois indicadores ácido-base. Um, fenolftaleína, e o outro, tornassol. São alguns exemplos dos indicadores ácido-base que são utilizados em laboratório. As cores desses indicadores, diante de ácido e base, são as seguintes. Ó. A fenolftaleína, na presença do ácido, ela é incolor. Mas quando eu coloco no meio que o pH é acima de 7, o meio básico, ela é rosa. O tornassol, quando está no meio ácido, ele tem uma cor vermelha. Mas no meio básico, ele é azul. Então, isso são substâncias conhecidas como indicadores de pH quando trabalhamos com análises qualitativas, através de cores. Temos também aqui a escala de pH, né? Que numa temperatura de 25 graus Celsius, os valores de pH, eles só variam de 0 a 14. Então, 0 a 6,999, quer dizer, não a 7. Então, na faixa de 0 a 7, eu estou falando na faixa do intervalo, nós temos soluções ácidas. Porém, quanto mais o valor para 0 for, mais aquele meio é ácido. Soluções básicas apresentam pH de 7 a 14. Quanto mais o pH próximo de 14, mais dizemos que essas soluções elas são básicas. Com relação ao pH 7, a água que bebemos é potável, então o pH dela não é 7, é 6 a 9, conforme a vigilância sanitária, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por quê? Porque é uma água tratada com alguns produtos químicos. Quando tem o pH 7, é aquela água destilada, é aquela água de laboratório para fazer análises químicas. E aí o pH é 7. Se você pega o leite de magnésia,
é o hidróxido de magnésio. Geralmente o pH é de 10 a 12. Então tem um meio básico. Por isso que serve para neutralizar a acidez estomacal, tá bom? Então eu fiz aqui uma revisão sobre ácidos, as características dos ácidos e também sobre a escala de pH. Eu desejo a você, meu aluno, agora uma boa atividade de sala, na certeza que logo em seguida eu, professor Almeida, estarei fazendo um comentário de cada questão para ajudar nos seus esclarecimentos. Boa sorte para você e voltarei já já. Agora, revisando conteúdo, revisando como? Tirando sua dúvida. Você fez a atividade de sala, eu já fiz uma revisão para você fazer a atividade. Agora, à medida que eu vou comentando cada atividade que você realizou, questão, eu também estou revisando esses conteúdos. Se você acertou, parabéns. Se não, olha aí. Valeu o aprendizado. Vamos lá, então, na questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte. O pH-metro é a maneira mais precisa de determinar o pH de uma solução, sendo, por isso, muito utilizado em laboratórios. Então, você tem a figura aqui do diagrâmetro, o pH-metro, a substância que está sendo analisada, e os sinais do pH aqui no pH-metro. Aqui é a solução, e aí você tem o pH-metro digital, hein? Esse aparelho foi usado para medir o pH das substâncias a seguir, todas comuns em nosso cotidiano. Relacione o valor exato de pH para cada uma delas. Vejamos. Olha aí, suco de maçã, café, sabão em pó, batata. Porém, na presença da água, hein? O suco de maçã, cara, na forma líquida. A batata também, fragmentada tal, e no meio aquoso. Aí, vamos lá. Com relação às análises feitas nesses materiais, nós vimos que sabão em pó apresentou pH 11,5. Então, já sei que ele tem características básicas. O café, não. O suco de maçã apresentou pH 3,8. Letra D, a batata no meio aquoso, pH 5,8, né? Quase 7. Então, é ácida, mas pouco ácido. E o café, pH 5. Então, você conhecendo a escala de pH, nós podemos afirmar que quem é mais ácido dessas substâncias aí, ó? Aquela que tem o menor pH. Letra A, suco de maçã, 3,8. Quem é o básico que existe aí? A letra C, o sabão em pó. Então, a letra D, batata. E o café também tem características ácidas, por quê? Porque o pH foi a menos de 7. Se o pH de uma substância, você analisando, é menos que 7, logicamente, nós temos um meio ácido. Se o pH é acima de 7, como o sabão em pó, então nós dizemos que são básicos. Quer dizer, letra C, sabão em pó, meio básico. Letra A, suco de maçã, meio ácido. Letra D, batata, 5,8, meio ácido. E letra B, café, também ligeiramente ácido. Valeu a explicação? Valeu, tirei a dúvida? Então, partiremos agora para a segunda questão. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de uma determinada fonte, de uma determinada marca, onde H3PO4, reagindo com 3H2O, formou 3H mais 1 e PO4. Né? A equação acima representa, letra A,
uma dissociação iônica? Não, né? Porque nós aprendemos ionização, ok? O H3PO4 libera hidrogênio para a água, formando H3O+. B. Tem um diácido como reagente. O H3PO4 tem 3 hidrogênios, não é isso? Letra C. Representa uma reação de ionização total, formando um cátion hidrônio. Nós vimos os exemplos com o H3PO4, onde em 3 etapas, cada hidrogênio do ácido agregado a cada molécula da água, e nós tivemos 3 íons hidrônios formados. Foi isso mesmo? Então, olha aí, a letra C é a mais indicada. Letra D. Representa uma reação de ionização produzindo ânion fosfeto. Não. Aqui não tem fosfeto, aqui tem fosfato, que é o PO4. Tá joia? Então, o PO4 é fosfato, não é fosfeto. E essa reação representa o quê? Que na ionização total produz um ânion bivalente. De maneira nenhuma. Se o PO4 tem carga -3, então ele é trivalente negativo, ele não é monovalente. Qual a resposta certa mesmo? Olha aí. Letra C. O H3PO4 sofre ionização total, formando o cátion hidrônio, que é o H3O. Aqui é o comentário, né? Onde diz que a equação acima representa a reação de ionização, não é isso? Ó, liberando um H+ para a água, obtendo o hidrônio H3O+, e o íon ânion fosfato formado. Tá joia? Foi por isso que justificou-se aqui a letra C como resposta correta. Tanto a primeira e a segunda questão, nós abordamos aqui sobre o quê? Sobre a ionização da água, sobre, ou melhor, os compostos que sofrem ionização da água, que são eles o quê? Que são as substâncias ácidas, né? Na terceira questão, lá do Aprender Fazendo, ou uma questão do Enem, se liga no Enem, o enunciado diz o seguinte: o solvente tetracloroeteno, tetracloro, quer dizer, C2Cl4, ou percloroetileno, ele é largamente utilizado na indústria de lavagem a seco e em diversas outras indústrias, tais como fabricação de gases refrigerantes. Os vapores deste solvente, quando expostos a elevada temperatura, na presença de oxigênio e água, sofrem degradação, produzindo gases poluentes, conforme representado pela equação. Aqui nós temos C2Cl4, tetracloroeteno, com oxigênio, na presença de água, formando o quê? Cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico, liberando Cl2, gás cloro, monóxido de oxigênio e CO2. Essa aqui é a equação que representa a reação do tetracloroeteno. Com relação ao enunciado da questão, diz o seguinte: os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para a elevação do pH do solo. Letra B, formação de chuva ácida. Letra C, eutrofização de mananciais. Letra D, elevação dos níveis de ozônio na atmosfera. Letra E, formação de óxido de enxofre na atmosfera. Então, voltando lá para
a reação, o que acontece? Apesar do tetracloroeteno não ser ácido, mas quando ele reage com a água, na presença de oxigênio, olha aí o que forma? Ácido clorídrico. Ainda tem cloro, ok? E CO2 como produto. Então, só em você ver uma reação onde o HCl é formada, pode ter certeza de que o pH naquele meio é menor que 7, caracterizando, portanto, um meio ácido. E aí, das alternativas, será que existe elevação do pH do solo? Bom, se existir elevação do pH do solo, não é ácido, é base. Será que vai haver formação de chuva ácida? Vai haver eutrofização de mananciais? Vai aumentar o nível de ozônio na atmosfera? Ou vai haver formação de óxido de enxofre na atmosfera? Primeiro, nós não utilizamos ácido sulfúrico que tem enxofre. Nós não utilizamos ácido sulfídrico que tem enxofre. Portanto, a letra E é desprezível, assim como também a letra A. E aí, partindo para a resposta certa, qual que seria? Ah, sim. A formação de chuva ácida, porque se eu tenho pequenas quantidades de ácido na atmosfera, nas nuvens, vai gerando poluição, e quando a água é gerada em forma de chuva, precipita, ela traz acidez. Por isso que nós dizemos que existe aí a formação da chuva ácida. E aqui no comentário, exatamente o que eu acabei de falar. Observando os produtos gerados, HCl, Cl2, monóxido de carbono e dióxido de carbono, podemos identificar que essas substâncias contribuem para a formação de chuva ácida. O ácido clorídrico, HCl, e o cloro são componentes ácidos que, quando liberados na atmosfera combinando com água, podem formar chuvas ácidas que vai prejudicar o ecossistema aquático, o solo, os vegetais, o meio ambiente e também os que estão recebendo aquela chuva, digamos assim, tá certo? E aí, meu caro aluno, nesta aula 33, você entendeu o que significa as substâncias ácidas? Ótimo! Então você viu a origem dos ácidos, como se comportam os ácidos, o que é uma ionização, porque os átomos são compostos moleculares, não são iônicos, são moleculares, onde na água libera H+. Então, o fato da ligação que ocorre entre o hidrogênio e os ânions, que formam os ácidos, são ligações covalentes que a gente chama por compartilhamento. E aí, quando atinge a água, os seus íons se separam na liberação de íon H+. Por ela, a molécula liberar íons, nós dizemos que a reação foi uma ionização. Quando nós temos um composto iônico como NaCl, onde já existem os íons, quando coloca na água, eles apenas se separam. E aí nós chamamos isso de dissociação. Não esqueça, falar de ácidos na presença da água é lembrar que ele sofre ionização. Se um ácido tiver mais de um hidrogênio, 2 ou 3, cada hidrogênio é conhecido como hidrogênio ionizável e acontece parcialmente, acontece por etapa, como vocês aprenderam com H3PO4, tá bom? Aprenderam também a ação dos ácidos na agricultura, na construção civil, nos alimentos, no cotidiano em geral, tá bom? E aí, convido vocês para, olha aí, a próxima aula nós ainda vamos falar de ácido, hein? Então fique ligadão. Um grande abraço, meu aluno!
Valeu a sua participação.